3 João, primeiro capítulo, a partir do verso 1, nós vamos ler a carta toda. Os irmãos sabem como se deu as cartas que estão na Bíblia, no Novo Testamento? Os evangelhos são escritos ali pelos discípulos mais próximos a Jesus, com exceção de Marcos e Lucas. Mateus e João são os apóstolos. Mas as cartas, normalmente, elas são uma resposta a uma demanda. Por exemplo, Romanos, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, mas ele não esteve em Roma com os irmãos antes de escrever a carta. Ele descobriu que havia um grupo de irmãos, um grupo de pessoas que tinham se convertido ao Evangelho, então ele escreveu Romanos para trazer algumas orientações, e no final da carta ele diz que tem desejo de estar com eles quando passar por Roma, porque ele queria chegar até a Espanha. Outras cartas são escritas porque os apóstolos conheciam as demandas da igreja, as necessidades, ou alguém mandava um mensageiro com algumas perguntas, então eles escreviam uma carta com a resposta de Deus. Mas 3 João é uma carta um pouco diferente. 3 João, ela é escrita por um mensageiro que não era o habitual da igreja. Como assim, pastor? Um grupo de irmãos passaram pela igreja aqui de 3 João, tiveram uma experiência com aquela igreja, tiveram uma experiência individual com alguns irmãos, diga experiência. Tiveram algumas experiências, e eles voltam de viagem, e por acaso eles se encontram com o apóstolo João, e eles contam a experiência que eles tiveram com aqueles irmãos. Então João fica feliz e triste ao mesmo tempo, e escreve a 3ª epístola de João, a 3ª carta dele, e manda para aquela igreja. E ele vai contar quais são as suas alegrias, e ele vai contar quais são as suas tristezas. Amém? Então vamos começar. 3ª carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, a partir do verso 1, diz o seguinte: do presbítero ao querido Gaio. Presbítero, ele está se referindo a ele mesmo, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo que esteja fazendo e com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Eu estou lendo a versão Nova Linguagem de hoje. Algumas versões vai estar descrito assim: faço votos pela sua saúde, para que tudo te vá bem, como vai bem a sua alma. Como eu não quero falar sobre doutrina, eu quero apenas entender o que está acontecendo na carta, eu peguei a versão da linguagem de hoje. Eu gosto da revista atualizada. É um pouquinho mais complicada de ler, mas ela acaba sendo mais fiel nos detalhes, na minha opinião. 3. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Então aqui nós descobrimos que teve um grupo de irmãos que passou por aquela igreja e estava dando testemunho que Gaio era um bom obreiro, que Gaio era um crente fiel, que Gaio era alguém que se podia confiar. O 4. Nada me alegraria mais do que ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Olha que bonito, o apóstolo João está se referindo aos filhos na fé como filhos mesmo, como se fosse de sangue. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então aqui nós observamos um detalhe: esses irmãos que estavam visitando essa igreja, eles eram estrangeiros. É como o pastor Coque, peruano, um estrangeiro aqui entre nós. Por que isso é importante falar? Porque a maioria dos apóstolos, eles tinham uma cultura judaica. E o judeu normalmente não se dá bem com outros povos, naquela época, não sei hoje. Você vai ver que os judeus não se davam bem com os samaritanos, não se dava bem com não sei quem, não se dava bem com não sei aonde. Você vai perceber que o apóstolo Pedro, em Gálatas, capítulo 2, ele é repreendido pelo apóstolo Paulo por isso. Porque ele estava com os gentios, comia com os gentios, conversava com os gentios, se relacionava com os gentios. Quando chegou uma comitiva de Jerusalém, ou seja, de judeus, o que ele fez? Ele se juntou aos judeus, fez acepção de pessoa e deixou os gentios de lado, porque ele não quis meio que ser visto com os gentios. Ele falou: agora já que chegou o meu povo, e o que eles vão ficar pensando de mim se eu ficar com o povo estrangeiro? Então ele grudou o apóstolo Pedro, já crente há muitos anos,
grudou ali naquela comitiva e ficou com eles. A Bíblia diz que Paulo chama ele e resistiu-lhe a cara, porque era passível de repreensão. Falou: escuta aqui, todos os dias você estava comendo e bebendo aqui com a gente, agora que chegou os judeus, você está desfazendo da gente? Isso não está certo. Então nós descobrimos que esses irmãos aqui eram estrangeiros. Vamos ver se a gente descobre mais algumas coisas. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de vocês. Ou seja, esses irmãos, então, eles voltaram lá para a igreja onde João estava atualmente e começou a falar: viu, tem uma igreja lá na Ásia que o pessoal lá me recebeu muito bem, me trataram muito bem, me amaram, cuidaram de mim, mesmo nós sendo estrangeiros. 7. Não, o meio do 6, né? Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Nós recebemos aqui mais 2 informações. Eles não estavam numa viagem comum, eles não estavam numa viagem de passeio, eles eram missionários, eles eram pregadores, eles eram alguém que estavam a serviço de Cristo, anunciando a palavra de Deus. E a Bíblia fala que eles estavam fazendo isso de forma gratuita, sem receber nada dos pagãos, dos gentios, daqueles que não conhecem a fé. Amém? O 8. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte do seu trabalho de anunciar a verdade. Então o apóstolo João, ele está falando da responsabilidade de facilitar a viagem missionária desses irmãos. Nós vemos nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, que a missão ela acontecia basicamente de 3 formas. Havia pessoas que iam de forma voluntária, haviam pessoas que iam com doações esporádicas da igreja, ou seja, a igreja fazia uma vaquinha, levantava uma oferta, dava na mão do apóstolo, e então ele fazia uma viagem. Nós vemos isso em Filipenses, o próprio apóstolo Paulo falando: não apenas uma, mas 2 vezes vocês me ajudaram, e para que ele pudesse concluir as missões. E nós vemos também em Corinto o apóstolo Paulo falando que ele serviu outra igreja de graça, porque teve uma segunda igreja que financiou o tempo que ele estava ali. Então o apóstolo Paulo ficou cerca de 3 anos numa localidade, aquela igreja não deu nenhum tipo de incentivo para que ele pudesse ficar naquela região, pregando a palavra, mas tinha uma outra igreja patrocinando aquela viagem. Isso é muito interessante, porque o apóstolo João, ele está falando assim para esse irmão, para o Gaio, falou: você fez bem, Gaio, você é um homem santo, você é um homem de Deus, porque você acolheu essa gente, porque você deu guarida para eles, porque você deu alimento, porque você cuidou deles, eles ficaram felizes no tempo que eles estiveram com vocês e na viagem que eles estavam fazendo na região de vocês. Eu li o 8, li o 9. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, olha que nome bonito, Diótrefes, que deseja ser o líder, algumas versões estão dizendo assim, Diótrefes, aquele que almeja a primazia, ou seja, ele deseja ser o primeiro, ele deseja ser o líder, o principal. Essa aqui é a parte da tristeza. Olha só, eu escrevi uma carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Algumas versões vai estar escrito assim, não nos deu colhida, não nos acolheu. E acolheu aqui pode ser tanto no sentido físico, como aquilo que foi dito. Ou seja, tinha um irmão que ele queria ser o principal da igreja, ele queria ser o líder da igreja, e ele não estava aceitando a recomendação do apóstolo João. Detalhe, provavelmente nessa época, o apóstolo João era o único vivo de todos os apóstolos que viram a Jesus, que andaram com Jesus, que tocaram em Jesus. Você consegue entender uma pessoa recusando uma ordem, uma direção do apóstolo João? Você já parou para pensar que teve pessoas que rejeitaram a liderança e a orientação de Jesus? Em Corinto, você vai ver o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado, dizendo que ele é um apóstolo legítimo, porque muitos irmãos não reconheciam a autoridade dele e o apostolado dele. Você vai ver João agora tendo o mesmo problema com esse irmão. Então é muito comum isso. E isso é algo que surge na nossa carne.
A Bíblia diz lá em Gálatas que as obras da carne são inimizade. Inimizade é contra uma pessoa. Inimizade, contenda, facção, ira. O que é contenda? Uma briga, uma discussão, uma divergência com alguém. Porfia, bater boca. Facção é quando junta 2, 3 pessoas contra um grupo, outro grupo ou contra uma pessoa. Junta 2, 3, 4, 5 pessoas. Quantas igrejas estão divididas assim? Quantas igrejas? Hoje é ceia. Nós não podemos estar divididos entre nós, amém? Não podemos. Nós somos um só corpo, estamos debaixo de um só Espírito, estamos debaixo de um só pastor, amém? Amém, gente? Não pode haver no nosso coração sentimento de facção. E na hora da ceia não tem como eu te julgar, não tem como eu te avaliar, porque o princípio da ceia diz o quê? Examine-se o homem, pois a si. É você que tem que se avaliar. Ai, aquela irmã que entra aqui com aquele cabelo que eu não gosto. Ai, com aquele sapato que eu não gosto. Cadê a gravata do pastor Éder? Estou brincando, irmã, a irmã que falou para mim. Cadê a gravata do pastor Éder? Gente, meus ternos não servem mais, eu engordei na pandemia. Eu fico parecendo fica vácuo, fica assim, ó. Não cabe mais. Eu tenho uma balancinha em casa. Hoje eu estou caminhando, fazendo um pouquinho de dieta, e emagreci 1 quilo. Fiquei tão feliz. Falei, Cíntia, eu emagreci 1 quilo. Ela falou, ó, irmão, vai na bênção. Falta só uns 40. Sangue de Jesus. Ai, meu Deus do céu. O 10. Gente, uma vez, vou contar isso aqui rapidinho. Uma vez eu estava lendo a Bíblia no meu quarto há muitos anos. Não sei se meu irmão vai estar vendo, meu irmão Leonardo. E eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a rir, e ele entrou no quarto e viu eu lendo a Bíblia, e ele falou, Éden, que falta de respeito, lendo a Bíblia e rindo. Eu falei, não, mas o que está acontecendo aqui é muito engraçado. Ele falou, misericórdia, e saiu do quarto. Eu vou ler esse versículo, e você vai entender. O apóstolo João, olha o que ele está falando no 10. Portanto, está falando do Diótrefes ainda lá, do irmão abençoado. Portanto, quando eu chegar aí, eu vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que ele diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer receber outros irmãos, ele não deixa e até os expulsa da igreja. Olha que irmão atribulado. Tinha um grupo de irmão que queria acolher os missionários. Tinha um irmão que ia lá na casa do outro e falava, você não vai receber. Eu não vou receber e você também não vai. E se você receber, eu vou te expulsar da igreja. Mas que menino macho. Há muitos anos atrás, eu fiz uma lista. Eu coloquei na lista assim, eu falei, ó, eu quero comprar luz, pisca-pisca. Não esses pisca-pisca. Pisca-pisca. Queria comprar uma maquininha de fumaça para fazer um evento. Aí um dos irmãos leu, mas você chegou aqui ontem, vai querer transformar a igreja numa boate? Ai, meu Jesus amado. Uma outra vez, muitos anos atrás também. Depois os irmãos, nós consertamos. Uma vez o irmão precisava fazer um evento com os jovens. Eu falei, ó, precisa fazer um negócio assim, tem como ajudar? Porque falaram que é Vossa Excelência que faz. Mas não vou fazer porque não está na época de fazer. Não tem problema. Eu estou pedindo autorização para fazer. Olha, você não se meta no meu setor. Eu falei, oxa, como é que nós estamos precisando? Então deixa que eu faça. Eu falei, vou ir lá fazer. Gente do céu. Ai, Jesus. O 11. Gaio. Agora ele começa a falar lá com o primeiro. Gaio, meu querido amigo. Imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio, agora é um terceiro irmão. Falou de Gaio, falou do Diótrefes, e agora está falando do Demétrio. Todos falam bem de Demétrio, e a própria verdade fala bem dele. Olha que legal, olha o recurso linguístico que ele usou. A própria verdade fala bem dele. Não está falando que ele fala a verdade, está dizendo que a verdade é que fala bem dele. Você já pensou o nível do irmão? Falou, não é ele que fala a verdade, é a verdade que fala bem dele. Gente, um menino de outro nível. E você sabe que o que dizemos é verdade.
Ou seja, o elogio estava à altura desse irmão. Esse irmão era uma bênção. Nós temos aqui 3 pessoas nessa carta. 2 irmãos abençoados, provavelmente o Gaio era o mais velho, o líder oficial. Nós temos um que queria ser o líder e ficava embolando no meio de campo, mas não deixa de ser irmão. Fala assim, não deixa de ser irmão. Você não falou com convicção. Fala, não deixa de ser irmão. Jesus ama o Diótrefes, amém? Amém, gente? Jesus ama ele. Pastor, mais ou menos. Não, Jesus ama ele. Tanto que João está falando, quando ele chegar aí, eu vou falar com esse irmão. Ele não fala assim, vou falar com esse pagão, eu vou falar com esse incrédulo. Não, ele fala, eu vou falar com esse irmão. Existe problema no nosso meio que tem que ser conversado, tem que ser falado. Amém? Amém? Mas não deixa de ser irmão. Às vezes a gente, por causa de um problema, de um relacionamento, a gente troca de culto, troca de igreja, troca de pastor. Gente, nós somos do mesmo corpo, amém? Amém? Nós não podemos estar divididos, essas coisas têm que ser superadas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi lendo, eu fui lendo aqui a história do Diótrefes. Quem conhecia a história do Diótrefes? Levanta a mão. Quem conhecia? Os 3, 4 irmãos aí. Você ouviu a história dele? Você não ficou boladão com ele? Você não ficou meio bravo? Que irmão abusado? Você não ficou pensando, quem esse irmão pensa que é? Não recebe os missionários, manda os missionários. Gente, a nossa igreja, historicamente, você vai falar com o pastor Antenor, com a pastora Maria, os missionários dormiam na casa deles. Depois, quando a igreja começou a ter um pouquinho mais de condição, colocava às vezes numa pousada, num hotel. Sempre hospedou gente. Gente fica lá na casa da Meyer, eu já levei gente para ficar na casa da Meyer. Já levei missionário para ficar na casa da Neia e do Betão. Então a nossa igreja tem esse histórico de cuidar, quando pode dar uma oferta, quando pode incentiva, patrocina. O apóstolo João, na segunda carta, ele dá um conselho contrário. Ele fala para não hospedar os falsos mestres, fala para não hospedar aqueles que pregam heresia. Ele começa a dar uma série de instruções, lá no capítulo 2, à altura do 7 mais ou menos. E na primeira carta ele fala isso também lá no capítulo 4. Ele fala dos falsos mestres, dos falsos pastores, de gente que não está nem aí com nada. Essa gente não é para receber. Mas tinha gente pregando, falando de Deus. E ele fala da importância da igreja estar bem resolvida, unida, para fazer algo. Sabe, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está com tanto problema entre a gente, que a gente não consegue levantar a cabeça e ver que tem um mundo lá fora que precisa ser alcançado. A gente está brigando aqui dentro por causa, às vezes, de um microfone, de uma cadeira, de uma atenção, de uma ligação, a gente está brigando por causa de uma postagem de Facebook que o irmão postou apoiando um candidato, e você acha que o candidato não é de Deus, então o irmão já é do Satanás. Como que a gente vai se unir para falar de Jesus lá fora, se a gente está com esses problemas de dificuldade aqui dentro? O pastor Antenor, ele conta a história que quando o avivamento veio para Ibitinga, um pastor veio pregar aqui, chamou os irmãos, eram cerca de 29 irmãos, era um templo mais abaixo ali na cidade, perto da prefeitura, e os irmãos ficaram ali reunidos, em jejum, das 6 horas da manhã até a noite, e o missionário só cantava e mandava ler o Salmo, se eu não me falha a memória, o 32, se alguém lembra pode me corrigir. Então eles liam cada um 2 versículos, dava para ler o Salmo umas 2 vezes, e aí eles voltavam a orar. Liam o Salmo 2 vezes, 2 versículos cada um, davam umas 2 vezes e voltavam a orar. Quando foi uma meio-dia, uma irmã se levantou e falou assim: pastor, você me dá a palavra? Dou, irmã, pode falar. Eu queria pedir perdão para a irmã fulana, e apontou. Porque a gente teve uma divergência, e a gente até pediu perdão, conversou, mas aqui dentro nunca mais foi igual. Aqui dentro nunca mais foi do mesmo jeito. E isso a irmã já começou a chorar lá, né? Aí a irmã que estava falando também começou a chorar. Aí as duas se levantaram, foram até o meio da igreja, se abraçaram e começaram a chorar. Gente, chorar em igreja, bater palma, essas manifestações emocionais não eram muito bem vistas. A igreja ela ficou um tempo muito bloqueada nessa área. Não, questão espiritual é coisa séria.
A igreja ficou muito engessada durante uns anos, por causa da nossa herança, que eu não vou falar o nome que vocês sabem. A nossa herança religiosa. E aí, um irmão se levantou e falou: eu queria pedir perdão para o irmão fulano. Aí pediu perdão para o irmão fulano. Aí o outro pediu perdão para o outro pediu perdão para o outro. Começaram a chorar. Começaram todo mundo chorar. Falou que ficaram umas 2 horas chorando. Quando foi 2 horas da tarde, pararam de chorar, começaram a rir. Se alegrar porque estavam se sentindo aliviados, bem, felizes. E começaram a orar, e rir. Falou que foi assim até de noite. Aí depois voltaram a orar e ler mais a Bíblia, orar. Quando foi 10 horas da noite, o pastor falou: olha, eu vou encerrar o culto. Aí os irmãos falaram: não, pelo amor de Deus, não encerra, agora que está bom. Gente, das 6 da manhã a 10 horas da noite. Se eu chegar aqui perto das 9 horas da noite pregando, os irmãos já começam a olhar no relógio. Falei: esse pastor, minha maionese, meu frango, meu macarrão tem que tirar da geladeira, esquentar no micro-ondas. Meu pão com ovo, sei lá que você gosta de comer depois do culto. E o pastor Antenor continua contando a história. Ele diz que no sábado teve um culto e ninguém convidou ninguém, mas tinham 25 pessoas a mais e aceitaram Jesus. A igreja tinha 29, no outro dia ninguém convidou ninguém, 25 pessoas aceitou Jesus no culto. A igreja quase dobrou de tamanho. Isso foi um sábado. No domingo, 30 pessoas aceitaram a Jesus. Ninguém convidou ninguém da igreja. E foi um dos motivos porque a nossa igreja, a princípio, ficou mal vista. Porque antigamente, na batista tradicional, quando tinha reunião, não sei se vocês sabem disso, chamava os pastores da região e falava: quantas pessoas vocês vão batizar? 1. O outro, 2. O outro, nenhuma. O pastor Antenor: 15. Não, mas como 15? Tem 15. Aí na outra reunião, 20. Na outra, 25. Aí o que começaram a pensar? Esse homem está ensinando errado. Não é possível. Não é possível. E pressupondo que ele estava ensinando errado e coisas erradas, a gente foi desligado. Porque tinha gente sendo batizada demais. Um dos motivos. A gente precisa se consertar, amém? Um irmão uma vez falou assim para mim: pastor, você sabe? E contou uma história para mim de um irmão da igreja. Eu falei: deixa o irmão, vamos estar orando por ele. Não, pastor, mas alguém tem que fazer alguma coisa? Eu falei: irmão, deixa esse negócio para lá, irmão, vamos orar. Eu vou lá falar com o irmão, mas olha, deixa para lá. Depois de uns tempos, o irmão teve um problema. Esse irmão que veio contar, denunciar, ele teve um problema. Ele teve um problema, veio falar comigo. Isso tem muitos anos. Você vai contar para ninguém? Eu falei: não, Deus me livre. Mas você não vai contar para ninguém? Eu falei: não. Ele falou: mas por que não? Porque eu sempre falei. O provérbio diz que o desejo dos reis é descobrir, mas os desejos do Senhor é cobrir. Quantos pecados você tem que Deus nunca revelou? Pensa aí na sua cabeça, 5 coisas graves que você fez e ninguém sabe. Olha que silêncio. Vocês estão fazendo a conta? Já pensou se a gente plugasse um fiozinho aqui e saísse lá no telão? Misericórdia. Eu abracei esse irmão, orei com ele e falei assim: eu estou semeando na sua vida misericórdia, porque todas as vezes que eu pequei e eu fui aconselhado, semearam misericórdia na minha vida, e agora você vai olhar para as pessoas e você vai semear misericórdia, você vai semear amor. Eu não estou passando a mão no seu pecado, eu estou querendo dizer que você não precisa morrer por causa desse pecado. Jesus morreu pelos seus pecados. Simples. Aí ele ficou feliz, está uma benção. Está uma benção. Nós precisamos amar, amém? Nós precisamos amar, nós precisamos perdoar. O irmão que fez alguma coisa que você viu com você que você não gostou, perdoa. Não foi com você, perdoa. Ora por ele. Ame-o, ame-o, ame-o. Ame-o, semeie misericórdia, amém? Semeie misericórdia. Se os irmãos soubessem dos meus pecados, provavelmente eu não estaria pregando hoje.
Se as pessoas soubessem dos seus pecados, acho que você teria vergonha de vir na igreja. Eu conheço irmãos que não vêm à igreja porque têm vergonha. Eu falo, irmão, mas ninguém sabe, vamos orar. Não, mas eu sei, pastor. Chegar na igreja, levantar a mão, eu tenho medo de morrer fulminado. Ainda bem que Jesus nos ama, amém? Vou ler o final. 13. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. De saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Outras versões está dizendo assim, nome por nome, daqui te cumprimenta e você cumprimenta a galera daí nome por nome. Porque ele não quis gastar muito papel. Mas ele falou que ia falar muitas outras coisas pessoalmente. O que ele falou pessoalmente? Como foi essa conversa com o Diótrefes? Quais foram as coisas horríveis que Diótrefes estava dizendo a respeito do apóstolo João, um senhor de 90 anos? Tinha cerca de 90 anos quando escreveu essa carta. Imagine, o pastor Antenor. Nós não sabemos. Não é maravilhoso? Quando eu chegar aí, a gente conversa pessoalmente. Nós vamos colocar tudo em pratos limpos. Coloque de pé. Aí. Olhou. Vamos orar? Conserta aí no seu coração. Se você tem alguma coisa contra alguém. Se você pode ser melhor, faça o melhor. Sabe? Às vezes você pensa assim, pastor, mas eu estou fazendo, ninguém está vendo. Não é verdade. O Gaio serviu aqueles missionários sem querer ser reconhecido. E ele foi reconhecido em outra cidade, por outra igreja, pelo bom serviço que prestou. Os irmãos estavam lavando a igreja, não sei se vocês sabem. Os irmãos estavam aqui, acho que na quinta ou na sexta-feira, lavando. Ficou limpinho, branquinho. Nesses tempos de Covid é bom que fica tudo desembacterizado. Gente, está frio, não está? Tem que ter coragem para vir lavar a igreja. Sim ou não? Os irmãos lavaram a igreja. Eu não vou falar o nome dos irmãos, porque pode ser que eu esqueça de algum. Eu vi as fotos lá no grupo. Lavarem, polirem, selaram, fizeram tudo. As irmãs que ajudam nos acampamentos, às vezes me cruzam, pastor, estou com saudade dos acampamentos. Irmãs que servem na cozinha. Aquilo que a gente faz para Deus não é perdido, amém? A pastora Maria está com 92 anos. Quando ela tinha uns 85, 86, uns 6, 7 anos atrás, não é muito, mas já é uma pessoa de idade. Ela estava aqui na cozinha, limpando uma peça de carne, segurando a faca assim, para a barriga dela, e fazia assim, Quando eu entrei na cozinha, eu olhei assim de lado, assim na pia, mas me deu até um gelo. Falei, pastor, o que você está fazendo aí? Não, eu estou arrumando aqui uma carne, porque amanhã tem almoço dos pastores, tem que cortar, tem que temperar, tem que não sei o que. Senhora, tem que nada. Aí, tirei ela, conseguimos tirar a faca da mão dela. Eu falei, eu manjo de uns paranauê de cozinha, o que a senhora quer que faça? Tem que cortar assim. A gente tem que servir, amém? Aquilo que a gente faz para Deus não é perdido. Seja amoroso, seja fiel, sirva com todo o seu coração, se engaje nas coisas de Deus.